Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu sei. Então, hoje eu vou falar sobre bronquiolite viral aguda. Como eu estou falando para pediatras, né? A gente vai falar mais assim da atualização, do que a gente conseguir falar sobre atualização, do que propriamente ficar explicando muito sobre bronquiolite viral, né? Como sugestão, eu atendi essa sugestão de iniciar a aula com alguns casos bem rápidos, bem simples, alguns casos clínicos só para a gente raciocinar. Então, o primeiro caso... Essas luzes ficam todas acesas mesmo, hein? Ou é melhor apagar pelo menos essas? Não sei, tá dando... Tá, né? Porque estou achando assim, tão iluminado. Mas tá bom, né? Não, tranquilo. Então, o primeiro caso é esse bebezinho aí, né? Não são casos reais, são casos fictícios, certo? Então, é uma foto mesmo de internet, só para a gente ter noção desse bebê. É um bebê de sexo masculino, 5 meses, era previamente ígido, tem um irmãozinho mais velho em idade escolar. Ele se apresenta ao atendimento, eu acho que melhora, eu prefiro. Ele se apresenta no atendimento com histórico de 5 dias de coriza e tosse, e há 24 horas a mãe referindo um desconforto respiratório, começou a perceber. É um bebê que tem aleitamento materno exclusivo, não tem queixas em relação a essa parte, ele continuou mamando bem hoje ao longo do dia, ela não tem nenhuma queixa em relação a isso. E no exame físico, para ser bem objetivo e achados positivos, foi observado na ausculta que ele tinha um muro vesicular positivo bilateral, sem ruídos adventícios, mas ele fazia um esforçozinho expiratório, fazia uma expiração mais prolongada. A frequência dele estava um pouco elevada para a idade, 58 respirações por minuto, e ele tinha um desconforto com tiragem subcostal, mas era discreta. A saturação dele estava de 98. Esse é o primeiro caso, não vou discutir muito ele agora, vou passar logo para o segundo. O segundo caso já é um bebê do sexo masculino também, de 3 meses. Ele tem um histórico de prematuro, não foi um prematuro extremo, mas foi de 34 semanas. A mãe com queixa de que estava com obstrução nasal há cerca de 7 dias. E há uns 3 dias ele começou uma tosse e um desconforto respiratório. Hoje ela anotou pior da tosse, a tosse mais intensa, prejudicando a alimentação, mamou muito pouco durante o dia. E de achados positivos no exame físico, ele estava muito irritado, mesmo no colo da mãe, mesmo antes de colocar para examinar. A frequência respiratória estava elevada também para a idade, 70 respirações por minuto. A saturação foi de 92%, mas ele estava chorando bastante, na contagem dessa frequência também. E ele tinha tiragem subcostal, de fúrcula e batimento de asa nasal. Na ausculta foram observadas crepitações finas, bilaterais. O terceiro caso é de uma criança de 1 ano e 2 meses, teve uma coriza e febre baixa há cerca de 4 dias, e hoje a mãe observou cansaço e tosse seca, mas com um bom estado geral. Era uma criança previamente ígida, exceto por acompanhar uma dermatite atópica com o dermatologista. E de achados do exame físico, ele estava com uma frequência respiratória de 48, tinha tiragem subcostal, a saturação estava 98% em ar ambiente e na ausculta foi notado sibilos difusos. Então, por esses primeiros slides, colocando esses 3 casos clínicos, eu acho que dá para perceber que a primeira mensagem que eu queria falar é que, assim, a bronquiolite viral é um termo que a gente usa há tanto tempo, às vezes a gente não reflete muito sobre o que significa esse termo, né? É um termo antigo, mas que geralmente ela não é uma doença só, né? É uma doença que se apresenta de várias formas diferentes. Então, não existe uma apresentação só da bronquiolite viral aguda, nem no pronto atendimento, nem no ambulatório, nem no posto de saúde. É uma doença que costuma se apresentar de diferentes formas e também de diferentes gravidades. Então, um dos nossos desafios é a gente tentar agir de acordo com cada uma dessa gravidade da doença, né? Desses fenótipos que se apresentam. Então, falando rapidamente sobre a bronquiolite viral aguda, sobre a importância dela, né? A principal causa de infecções de vias aéreas inferiores em crianças menores de 1 ano. É a principal causa de internamento em menores de 6 meses.
qualquer hospital pediátrico vai ter sempre essas, nas suas sazonalidades, principalmente, os casos de internamento de bronquiolite viral aguda. E, geralmente, ela é definida como o primeiro episódio de sibilância viral em menores de 2 anos de idade. Até isso é difícil de definir, porque não existe um consenso, assim, não existe uma batida de martelo da definição da bronquiolite viral. É muito comum a gente encontrar livros-textos ou artigos diferentes definindo bronquiolite viral de formas diferentes também. E isso dificulta até a gente a tentar, assim, fazer uma transposição de dados de um determinado serviço para outro, né? Porque o que um chama de bronquiolite às vezes não é o que o outro chama. Por exemplo, será que o segundo episódio de infecção de vias aéreas inferiores provocada por um vírus e que cansa novamente, será que esse segundo episódio não seria outra bronquiolite? Há um certo debate sobre isso. Algumas pessoas acham que não, a bronquiolite tem que ser só o primeiro episódio, e outras pessoas acham que não, que você pode ter bronquiolite mais de uma vez. Então, até isso ainda é um pouco indefinido. Mas a maioria dos locais fala sobre o primeiro episódio. Justamente porque a gente vai ver que isso vai fazer muita diferença, né? Então, assim, tudo começa com esse pródromozinho viral. Vocês viram que os 3 primeiros casos sempre tem um pródromo viral e que depois se desenlaça naquela infecção de via aérea inferior. É interessante notar porque, assim, a gente está tão, às vezes, no automático, em época de sazonalidade, então isso é importante. Já tem tanta bronquiolite que, às vezes, chega uma criança, um bebê pequeno, cansado, bronquiolite. A gente nem vai olhar, assim, como é que foi o anterior, né? O pródromo dele. E, às vezes, é outra coisa, né? Às vezes, tem 1000 outras coisas que pode ter também, que pode ser causa de desconforto respiratório. Então, tem o pródromo viral e, geralmente, essa infecção ela vai atingir a via aérea inferior, causando a obstrução do brônquio e do bronquíolo, que é a marca da doença, né? A marca da bronquiolite é a obstrução das vias aéreas mais distais, mais inferiores. Nesse caso, essa obstrução, essa é uma das coisas assim que mais a gente precisa, aparecem nas aulas de bronquiolite, né? É a questão da multifatoriedade dessa obstrução. Diferente de uma criança mais velha, de um asmático, ou mesmo de um pré-escolar sibilante, uma criança mais velha, ela faz obstrução por outros mecanismos, né? Uma criança mais velha, ela faz obstrução muito por broncoespasmo. Ela realmente faz espasmo da musculatura lisa. E a criança com bronquiolite, ela faz uma obstrução, mas por outros mecanismos, né? Bem diferentes. Pode acontecer a necrose do epitélio respiratório. Então, esse epitélio respiratório, ele é infectado diretamente pelo vírus, faz inflamação, faz descamação. Então, tem descamação de célula para dentro do lúmen do bronquíolo. Tem infiltrado inflamatório, tem citocinas inflamatórias envolvidas, tem células inflamatórias envolvidas. Essas células inflamatórias, esse infiltrado, eles vão provocar edema tanto do edema da submucosa, vão produzir muito mais muco, né? Então, tudo isso que vai estar dentro da lúmen do bronquíolo é que vai causar obstrução das vias aéreas inferiores. E essa obstrução é o que vai dar o aprisionamento aéreo e, quando essa obstrução é completa, as atelectasias. Então, todo o mecanismo da bronquiolite começa aí com o aprisionamento aéreo e com as bronquiectasias, né? Esse aprisionamento aéreo ocorre pela obstrução, que deixa o ar entrar, mas não deixa o ar sair. E é um mecanismo que vai ficando cada vez pior, se ele não for combatido, vai piorando cada vez mais e vai dando as consequências, né? Quando começa a ter aprisionamento aéreo, a criança tem um aumento do seu trabalho respiratório. Então, ela começa a fadigar cada vez mais, ela começa a usar musculatura acessória, que é uma marca também da bronquiolite, uso de musculatura acessória, ela começa a botar mais força para conseguir respirar, ela começa a prolongar o tempo expiratório para conseguir realmente colocar o ar todo para fora, ela aumenta a frequência respiratória, para ver se ela consegue combater esse aumento da resistência das vias aéreas, ela compensa aumentando a frequência. E tudo isso a gente sabe que na criança, principalmente a criança pequena, pode levar a uma fadiga muscular. Então, a gente sabe que a criança muito pequena, ela tem menos possibilidade de conseguir suportar esse excesso de trabalho respiratório, né? E, por fim, quando eu tenho essas microatelectasias ou até mesmo grandes atelectasias, eu vou ter áreas que não vão estar ventiladas de jeito nenhum e vão estar perfundidas. E é isso que faz com que eu tenha um distúrbio de ventilação-perfusão
E é isso que, no final das contas, eu vou ter hipoxemia. Outro recadinho que eu queria dar era esse. A hipoxemia, ela é um pouco mais tardia na bronquiolite. Então, a gente não pode se confiar muito na saturação como um bom sinal. Claro que é um bom sinal, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar também que o grau de dispneia é tão importante ou até mais do que a saturação, né? Não se tranquilizar. E no final das contas, né, no final de tudo isso, eu vou ter a recuperação do epitélio, daquele epitélio respiratório, ele vai melhorar, isso vai demorar, é importante a gente dizer. E eu posso ter, não é obrigado, mas eu posso ter com muita frequência a sibilância recorrente. Então, esse primeiro episódio, ele pode ser que aconteça outras vezes, e a gente observa muito isso, né? O primeiro episódio, por si só, já é um fator de risco para o segundo e por aí vai. Falando um pouco assim sobre gráficos, né? Eu queria só chamar a atenção, é uma doença sazonal, aqui no Nordeste é primeiro semestre, entrando um pouquinho para o segundo, a gente vê isso bem marcado. O Covid atrapalhou um pouco nossa sazonalidade, mas eu sinto que parece que está voltando a ter de novo assim, uma coisa bem desmarcada entre primeiro e segundo semestre. E outra coisa que mudou muito foi a entrada do palivizumab no Ministério da Saúde, né? A princípio caiu a hospitalização por bronquiolite, mas depois subiu de novo. Então, eu não achei outros dados em outros artigos depois disso. Então, mas parece que a tendência é de continuar subindo, infelizmente, né? Então, assim, não sei se seria o caso de aumentar as indicações do palivizumab. Aqui falando sobre os vírus, né? Os vírus detectados. O nosso maior conhecido de nós pediatras, que a gente conhece bem demais, é o sincicial respiratório, né? Então, é praticamente 80% dos casos de bronquiolite viral aguda é o nosso VSR. Então, a gente já conhece ele, toda sazonalidade ele vem e causa esse destroço nas emergências que a gente já conhece. E, em segundo lugar, é o rinovírus, né? Ele geralmente está em segundo lugar. E aí, depois do rinovírus para baixo, é o restante, né? São outras causas, outros vírus. Os dois principais são esses dois primeiros. Hoje, a gente tem muito mais a possibilidade de fazer a identificação do vírus, né? Uma coisa que a gente não tinha com tanta facilidade. E hoje a gente tem conseguido cada vez mais identificar. É importante até em termo prognóstico, né? Então, assim, é muito bom que a gente tenha, hoje em dia, essa consciência de tentar identificar o vírus. Outra coisa que a gente consegue observar hoje em dia é a co-infecção, como o Evaldo estava falando, como é importante a co-infecção e como aumenta a gravidade a co-infecção. É uma coisa que a gente já sabia empiricamente que acontecia, mas que a gente tem conseguido observar cada vez mais, né? Sobre o VSR, falando rapidamente sobre ele, porque ele é o mais importante, eu queria chamar a atenção nesse slide só a questão de que ele sobrevive 1 hora nas mãos e até 24 horas na superfície lisa, como um estetoscópio, por exemplo, como lanterna, né? Então, a higienização como é importante dos nossos materiais também. A lavagem nas mãos, etc. E como ele é praticamente ubíquo, né? Todas as crianças praticamente vão se infectar pelo VSR até os primeiros 2 anos de idade. Então, assim, ele é muito ubíquo. E nem todas elas vão fazer bronquiolite. Então, é mais uma daquelas doenças que é mais interação entre o hospedeiro e o agente, que é o que vai dar o quadro clínico, né? E aí, vamos falar um pouco sobre o mecanismo de obstrução, que eu já falei um pouco, só para a gente reforçar isso em relação às diferentes fisiopatologias que vai acontecer. A gente vai ter a infecção realmente do vírus na via aérea inferior. Como eu falei, vai ter descamação do epitélio, vai ter edema e vai ter muco, né, dentro dessa luz. Toda essa maçaroca junta pode provocar rolhas que vão causar a obstrução e o aprisionamento aéreo, né? Essa obstrução, às vezes, ela é total, causando atelectasia, ou ela pode ser parcial, causando o aprisionamento aéreo. E, por fim, a atelectasia, quando essa obstrução é total, né? E aí, o alvéolo, hoje posso ter vários alvéolos colapsados. Essa atelectasia, geralmente, ela aparece também no raio-x para a gente. E é muito difícil, às vezes, até de diferenciar essas microatelectasias ou atelectasias segmentares de uma infecção bacteriana associada.
Quanto à a evolução clínica da bronquiolite é uma evolução como outras doenças virais, ela é uma evolução um pouco arrastada. Então, eu costumo falar, quando eu vou ver uma bronquiolite, que, assim, paciência. A bronquiolite, ela se resolve em semanas, ela não se resolve em dias. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque depois que começam os primeiros sintomas de bronquiolite, e depois que eu tenho esse infiltrado inflamatório aqui desse jeito, isso aqui não vai resolver de um dia para o outro, né? É muita coisa para limpar, é muito edema para melhorar, é muito epitélio para se regenerar. Então, isso aqui é ao longo de 2, 3 semanas para ser otimista, né? Outra coisa que eu acho interessante desse gráficozinho é essa questão da evolução da bronquiolite, né? Quando você começa os primeiros sintomas, lembrando ali daqueles primeiros casos que eu coloquei, quando a mãe me procura, às vezes nas primeiras 24 horas de desconforto respiratório, às vezes ele nem está no pior dele ainda. Então, ele ainda vai piorar. Então, essa reavaliação ela é muito importante, né? Ela pode acontecer da criança ainda piorar bastante nos próximos dias. Inclusive, acho interessante ter colocado isso, que é uma variação de minuto a minuto. Então, quem trabalha em enfermaria ou em UTI já deve ter visto isso. Às vezes, você reavalia um paciente de manhã na enfermaria, quando chega no outro dia, ele foi para a reanimação, ele foi para a UTI, né? Ele foi entubado, porque ele é de minuto a minuto, aquela variação. Então, tem uma fasezinha crítica ali que a variação é muito rápida de gravidade, ou seja, colar, né? E aí, depois, ele começa a melhorar. Quando ele piora rápido. Quando ele melhora bastante devagar, em torno de umas 3 semanas, podendo chegar a umas 4 semanas de sintomas. Avaliação clínica desse paciente. Pessoal, quem quiser interromper também, estamos tranquilo, viu? Avaliação clínica desse paciente. Na primeira anamnese, é importante ver os fatores de risco principal da CBB, né? Então, assim, principalmente pré-maturidade, né? Pré-maturidade é um fator de risco, assim, super importante para bronquiolite. São os mais graves, geralmente costumam ser os prematuros, né? Mas também outras comorbidades, como cardiopatia congênita, imunodeficiência, crianças muito jovens, menor que 3 meses. Exposição ao tabagismo é um fator de risco modificável, né? Que a gente tem como interferir. Então, é super importante, um grande fator de risco. Tanto o tabagismo materno, a mãe que fumou durante a gestação, esse bebê ele já nasce com a via aérea menor do que o normal, então já predispõe ele a uma obstrução com pouco edema, como também o tabagismo passivo, uma criança que a mãe sofreu tabagismo passivo durante a gestação, ou então uma criança que já é exposta a tabagismo nos primeiros meses de vida, também aumenta o risco de bronquiolite e bronquiolite mais grave. E nessa primeira anamnese é olhar o estado geral, a hidratação e os sinais de desconforto respiratório, que é aqueles que a gente já conhece também, né? A avaliação laboratorial, ela é assim, ela tem que ser feita com muito critério, porque se você fez uma avaliação clínica e você não achou nenhum fator de risco, e no exame físico você não classificou o desconforto dele como grave, o que isso significa? Significa uma bronquiolite de ficar mais em casa. Se você não viu nenhum sinal de internamento, você é uma criança que vai precisar ficar em casa. Se você acha que ela não precisa internar, então ela não é criança de pedir exames. Quando você começa a pedir exames, você começa a ver as coisas, aí você vai querer internar. Então, o raio-x, ele deve ser pedido na bronquiolite em crianças com bronquiolite grave. Se você pedir raio-x na bronquiolite mais leve, você vai acabar se impressionando com o raio-x e você vai acabar tratando como pneumonia, que é o normal. É muito difícil você pegar uma criança muito pequena e dispneica e com o raio-x alterado e você não fazer antibiótico ou não tratar como pneumonia. Então, você vai acabar tratando como pior, que é o certo. Por isso que, assim, não deve ser feito raio-x de rotina para bronquiolite, né? Você deve ser feito se você tiver um bom motivo. Às vezes acontece de você não pedir o raio-x, aí ela ser vista, às vezes, após, por outro colega, o colega pedir, e é como o Evaldo falou, às vezes o último colega sempre é o melhor, né? Então, a pessoa que viu por último fica assim, como aquela pessoa que resolveu, porque pediu o raio-x que o outro deixou passar. Aí era uma pneumonia e o colega nem sabia que era uma pneumonia. Mas, às vezes, você pode intervir mais do que o necessário também, nesses casos. Então, assim, critério no raio-x.
Os exames laboratoriais, eu destaco o painel respiratório, que é uma coisa que a gente hoje tem mais acesso, e é super importante, porque um painel, ele ajuda demais, a depender da gravidade, se for uma gravidade aceitável, a não fazer antibiótico. Então, aquela criança que não está tão grave, e que está em casa, e que tem um painel positivo, você fica super confortável de não tratar com antibiótico. Aí, às vezes, os pais estão super ansiosos e tudo, já tem 4 dias de sintomas, já tem 5, já tem 7 dias de sintomas dessa bronquiolite e não melhora, mas está aqui o painel, ó, é um VSR. Aí todo mundo fica mais tranquilo, né? Outros laboratórios, tipo hemograma e eletrólitos, só se realmente for para internar. Se não for para internar, não é para fazer. E mesmo assim, dependendo do guideline, ele coloca que nem assim ele coloca para fazer, hemograma e eletrólitos. Por exemplo, eu acho que é o guideline do Reino Unido, ele coloca que não é para fazer nem os internados, é para fazer exame laboratorial. Eu já acho um exagero, eu acho que só internar um menino com bronquiolite veja um hemograma, né? Eu não sei, eu não conseguiria fazer isso, não. Oximetria de pulso, eu também queria colocar um destaquezinho aqui para a oximetria. Por quê? Hoje em dia está mais acessível e hoje em dia está mais difundido. Aí, o que é o problema da oximetria que eu acho? É fazer em casa. Isso causa um estresse imenso nos pais, né, nos familiares. E não tem benefício, assim, pelo menos não tem nenhum estudo que fale do benefício. É muito melhor se guiar pelo jeitão da criança, assim, pela gravidade do desconforto, por outros sinais clínicos, hidratação, estado geral, recusa alimentar, o grau de desconforto, outros sinais que nós pediatras estamos super acostumados a orientar como sinais de gravidade, do que se guiar pela saturação. Acontece muito da criança internar, às vezes, ou ficar pelo menos um bom período de observação, porque foi observada uma saturação em casa muito limítrofe. E acaba que o colega fica meio que sem ter como agir, né? Ele não tem como liberar para casa. E a criança acaba ficando ali. Então, é uma intervenção também a mais que talvez fosse evitada. Lembrar que o oxímetro, ele também tem técnica para usar, né? Então, é muito complicado você deixar o oxímetro na mão de uma pessoa que é leiga. Então, ela tem que saber colocar, tem que saber ajustar, tem que ler a curva, ele tem que estar direitinho, o pezinho não pode estar muito frio, a curva tem que estar boa. E eu ainda acrescento uma coisa que a gente esquece às vezes. Acontece demais, né? Ou então, às vezes, eu escutei muito assim, ó, doutora, estava saturando baixo em casa, 94. Aí, assim, ela achou baixo, porque quando ela foi outra vez no hospital, foi 98. Aí, quando ela viu 94 em casa, ela já achou baixo, né? Então, assim, não acho que... Eu também concordo que, assim, tem que ter cuidado com esse oxímetro em casa. Com certeza. De parar. Porque estava 97. A saturação, às vezes, ela dá uma falsa sensação de tranquilidade para a gente, né? A gente tem que ter muito cuidado. Venha sem camisa. É uma boa. Uma boa. Uma coisa importante, mas tem criança que engana mesmo. Uma coisa que eu acho que até a gente se esquece às vezes é a curva de dissociação da hemoglobina, né? Então, assim, às vezes uma saturação, a gente tem que lembrar que a mesma saturação, vamos colocar aqui, 90%, ela pode ser PO2 diferentes a depender da situação. Então, quando eu tenho, por exemplo, a criança com febre ou com acidose, ou já retendo um pouco de CO2, essa saturação 95%, ela pode ser uma PO2 um pouquinho maior até do que numa criança que não tem nenhuma dessas condições, certo? Por isso que, às vezes, assim, a gente tolera saturações mais limítrofes nessa situação. Tratamento. As controvérsias, né? É o X da questão, é o tratamento. Bom, tem controvérsias, não tem consenso em relação a tratamentos, né? Eu vou falar sobre algumas opiniões, né? Esse aqui é um guideline americano, da Academia Americana de Pediatria, de 2014. Então, ele não está tão
recentinho não, né? Esse guideline americano, ele também, assim como esse do Reino Unido, ele abole tudinho. Tudinho. Broncodilatador, não serve. Corticoide não presta. Antibiótico, menos ainda. Tudo. Nada presta. Suporte e oxigênio. Ele até fala que, assim, aquela recomendação clássica que a gente aprendeu, que o broncodilatador você deve usar, observar se tem resposta. Aí, se você vê que tem resposta, você mantém. Se achar que não tem resposta, você não mantém. É o que a gente aprendeu, assim, pelo menos eu aprendi dessa forma desde sempre. Nesse aqui de 2014, ele fala que nem faça isso, porque nem adianta fazer broncodilatador, porque não é uma doença que vai agir com broncodilatador. Mas isso não é todo mundo que aceita, certo? Então, hoje em dia, tem se falado muito sobre os fenótipos diferentes da bronquiolite. Como a gente viu lá no começo, a gente não tem várias bronquiolites, todas são iguais, não. É uma doença meio heterogênea. O que ele fala? É que o broncodilatador, ele tem o seu lugar, sim. Então, tem os autores que falam do papel do broncodilatador, que é o que a gente vai olhar mais na frente. Eu vou colocar um slidezinho só para ele. Mas só para saber, a maioria dos guidelines não coloca ele como opção. A nebulização hipertônica, ela apareceu assim como a nossa, há uns anos atrás, como assim, pronto, achamos uma coisa para bronquiolite, graças a Deus. Aí depois a gente começou a usar mais assim, em larga escala, e a gente viu que ela também não é uma bala de prata. Mas ela tem realmente alguma evidência, e a evidência dela, e ela faz mais sentido realmente do que o broncodilatador. Poxa, se é uma doença obstrutiva, por muco, por secreção, por descamação epitelial e tudo, ela tem muito mais edema, tem muito mais sentido fazer uma coisa que vai dar uma secada nesse edema e uma hidratada nesse muco. Obrigada, doutora. E uma secada nesse muco do que uma coisa que é um puro broncodilatador, né? Então, a gente começou a usar muito a hipertônica. Alguém tem experiência com hipertônica enquanto eu bebo essa água? Fazia isso no serviço público, mas na aposentei já tem 4 anos. Pronto, então, excelente. Fazia com broncodilatador, né? Mostrando que o fenótipo importa, né? Quando parece que crepita, né? Aquela bronquiolite que crepita e que está começando a ficar com tosse mais molhada, até parece fazer mais sentido você fazer uma coisa para dar uma puxada na secreção, né? Entre aspas. Ainda se faz muito em pronto-atendimentos, a maioria faz. A questão da nebulização hipertônica é que ela, às vezes, ela piora o broncoespasmo ou ela induz broncoespasmo, então ela deve ser sempre feita com o beta-2. Então, você faz a hipertônica com o beta-2, com o aerolim gotas, por exemplo, no mesmo aerosol. Ou, se não tiver o aerolim gota, você pode fazer um salbutamol spray antes e depois fazer o aerosol com hipertônica. Ela foi estudada mais em ambiente intra-hospitalar e principalmente assim no pronto atendimento. Então, os principais efeitos dela benéficos seriam naquelas crianças que estão em observação e que não foram internadas. Então, ela é aquela criança que ficaram algumas horas fazendo a hipertônica e que acabou não precisando de internamento. Dentro do internamento, ela não conseguiu provar, por exemplo, diminuir internamento, diminuir UTI. Ela parece ter algum efeito assim em scores clínicos no momento. No momento que dá uma tosse, porque realmente ela é irritante, né? Ela é bastante irritante. E depois parece ter uma melhorada na ausculta, na dispneia. E depois de algumas horas volta do jeito que estava antes, né? Então, ela não é uma bala de prata, mas ela tem alguma evidência e ela faz sentido dentro da fisiopatologia. A gente usa nos pacientes que estão internados, a gente costuma usar. O corticóide sistêmico, nenhum guideline orienta, certo? Eu vou falar um pouco ali, quando eu falar da parte dos broncodilatadores, alguns autores, eles até falam que o corticóide faria sentido naquela criança muito boa respondedora. Mas, assim, o consenso maior é não fazer corticóide sistêmico, pelo menos não nesse episódio. O oxigênio é o nosso amor da nossa vida, né? Sim. Sim. Então, eu
O problema é que é uma doença viral aguda. Então, o problema é a gente fazer o corticoide numa doença que é um vírus, né? E ela está aguda naquele momento, ele está ativa. Então, por isso o corticoide não faz sentido, porque embora ela seja inflamatória, eu estou precisando que ele resolva aquele vírus primeiro, né? Agora, é por isso que às vezes, quando é uma coisa mais arrastada, é uma segunda episódio de sibilância, aí ele pode ter mais sentido no final da doença. Mas ele é muito aguda, quando a criança está tentando lutar contra aquele vírus, ele pode ser prejudicial, né? Por inibir aquela imunidade contra o vírus. A gente vê ainda muito corticoide, eu acho que menos do que há um tempo atrás, a gente ainda vê. E uma coisa que eu ainda vejo, e que isso eu vou dizer também que eu não julgo de jeito nenhum, é assim, em broncoespasmo, bronquiolite grave que vai para intubação e mesmo assim continua difícil de ventilar. Essa criança aí, o que ela usar, tem que tentar. Tem que tentar corticoide, tem que tentar tudo, porque é muito difícil, né? Conduzir uma bronquiolite que vai para ventilação mecânica invasiva. O oxigênio, todos concordam que é uma maravilha, né? Eu acho a questão do oxigênio, todo mundo gosta, todo mundo sabe usar, todo mundo entende que quando está hipossaturando tem que fazer. Eu acho a questão do oxigênio é mais assim, a gente saber a melhor forma de usar. Não precisa ser Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, não precisa ser Venturi 50 para todo mundo. A gente pode dosar, a gente pode ver quem merece um catéter, quem é que fica melhor numa máscara. Tem criança que se irrita com um, mas não se irrita com outro, ou vice-versa. E outras modalidades de oxigênio que a gente deve conhecer e entrar em contato e aprender a usar para poder a gente ter mais mão, né? E não colocar um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, né? Oxigênio O2 úmido, né? Colocar o umidificador e colocar o fluxo necessário, nem mais nem menos, para a sua saturação, que a maioria dos lugares coloca o alvo 90 a 92, ou seja, não precisa saturar 99. Se tem uma melhora do desconforto, 92, 93, tá? É bom já, não tem problema. A fisioterapia e o antibiótico sistêmico são duas coisas que não têm também indicação na bronquiolite viral naquela fase aguda, né? A físio, eu sei que às vezes dá uma pressãozinha para fazer, mas assim, na fase mais aguda, ela não tem indicação. Mas tem a telectasia, mas não é a hora ainda dela. Sempre tem no finalzinho na recuperação, geralmente tem uma fase mais molhada, que a secreção fica mais cheia, o desconforto melhora, a sibilância às vezes até some e fica uma tosse cheia, que às vezes nessa hora a gente também vem muita pressão para fazer o antibiótico. Doutora, ela melhorou, o desconforto dela até melhorou, mas agora está uma tosse quebrando, feia. Aí essa é a hora que tem uma pressão imensa, mas tem que entender que faz parte da fisiopatologia colocar esse muco para fora também. Não é obrigado a fazer antibiótico ainda, dá para esperar um pouquinho. E aí nessa hora a físio pode até ajudar um pouco. Mas assim, naquela fase mais aguda do desconforto, da tosse seca, ela não faz sentido. E o antibiótico oral, claro que não, porque é uma doença viral também. Mais uma vez, a gravidade também vai dizer quem é que merece, né? Vamos falar um pouco do broncodilatador. Por que o broncodilatador não faz sentido? Não é uma doença de broncoespasmo. Porém, o que você tem falado muito sobre broncodilatador ultimamente? Foi o que eu mais vi de atualização, para falar a verdade, foi sobre ele. Então, assim, eu vi uns artigos mais recentes defendendo demais o broncodilatador. O que eles falam? Que existem fenótipos que talvez vão responder melhor ao broncodilatador. Quem? Uns lactentes mais velhinhos, maior que 6 meses, mas principalmente maior do que 1 ano de idade. Pacientes que pode ter algum indício de que tem uma resposta TH2 aumentada. Isso aí tem fatores genéticos implicados, tem fatores até mesmo de perfil de citocinas, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente não tem acesso, é uma coisa mais de pesquisa. Mas seriam pacientes mais respondedores. Pacientes que têm história pessoal de atopia, uma criança APLV, uma criança dermatite atópica, né? Pai asmático, irmão asmático. E o paciente que sibila logo no primeiro atendimento. Ou seja, aquele paciente que não tem ausculta nem limpa e nem crepitando. O paciente que é sibilante mesmo. Essa criança, esse fenótipo, ele pode muito bem ter mais probabilidade de responder mais ao broncodilatador do que aquela bronquiolite mais clássica que a gente já conhece, no bebê muito novinho e que não tem história nem pessoal nem familiar nenhuma, zero de atopia.
Outra coisa interessantíssima é essa diferenciação do fenótipo do vírus. Então, assim, a bronquiolite do rinovírus, ela costuma responder mais ao broncodilatador do que a bronquiolite do VSR. Isso é muito interessante. Isso nem sempre tem a ver com o vírus em si, mas isso pode ter a ver com o tipo de paciente que se infecta por cada tipo de vírus. Então, a gente sabe que o asmático, ele já tem uma facilidade de fazer infecção mais grave por rinovírus. E aí, esses autores, eles ponderam que essas crianças que fazem BVA por rinovírus não são todas que fariam BVA por rinovírus. São pessoas que já têm como se fosse uma predisposição ao rinovírus portanto, o rinovírus seria um marcador dessas crianças respondedoras ao broncodilatador. Eu achei isso interessantíssimo. Então, assim, uma bronquiolite que você identificou o rinovírus, ou mesmo uma bronquiolite que está totalmente fora da sazonalidade do VSR, por exemplo, aquela bronquiolite nessa época do ano, sei lá, outubro, novembro, que não é o primeiro semestre nosso aqui, talvez seja uma bronquiolite de tentar o broncodilatador também. Ela poderia responder melhor. Porque justamente são crianças que não é aquela BVA tão clássica. Além disso, o que esse autor preconizou é que, assim, poxa, tem tanto estudo falando que o broncodilatador não teve melhora nos scores clínicos, nem no tempo de internamento, etc. Mas como é que foram feitos esses exames? Quais tipos de crianças ele usou? Qual era a idade das crianças? Qual era o vírus isolado? E, principalmente, como é que foi feito esse beta-2? Será que ele fez nebulizando ou será que ele fez com bombinha e espaçador, que é muito melhor? Então, ele faz essa análise e ele coloca que está na hora de fazer um ensaio clínico randomizado agora, ou mesmo outros estudos menos controlados, mas usando populações específicas e usando o espaçador, que teria uma melhora muito maior do que a nebulização, né? E lembrar que isso aqui, a parte da adrenalina, até aquele guideline da Academia Americana de 2014 coloca, né? Que a adrenalina, ela também pode ser um papel broncodilatador. E ele coloca a possibilidade de usar a nebulização com adrenalina como resgate, né? Assim, como momento de resgate em crianças que estão internadas, né? Sempre crianças hospitalizadas, mas que pode ser usada. Então, há muito a se discutir sobre o broncodilatador ainda. Eu acho que talvez tenha mudanças na bronquiolite ainda com o passar do tempo. A azitromicina é outra polêmica. Oi. Do corticoide inalatório. Não. Muito bom. Uhum. Não tem. Não tem do corticoide também, que também faria todo sentido, porque diminuiria edema, seria uma coisa tópica, não ia piorar, de diminuir a imunidade local, isso, não ia aumentar a replicação, né? Diminuiria o edema, mas não tem. A única coisa que eu vi sobre o corticoide inalatório é que a maioria dos locais coloca como não indicado. E esse autor que está advogando mais, esse autor é até um dos autores que mais estuda lactentes sibilantes e pré-escolar sibilante. O que ele coloca é que, assim, que em relação aos que respondem bem ao broncodilatador, muitas vezes respondem também ao corticoide inalatório. Então, geralmente, um responde bem ao outro. Mas ele advoga muito mais pelo broncodilatador do que pelo corticoide. O papel do corticoide, ele vai ficar mais realmente para a sibilância recorrente. Ele fica muito mais para quando eles começam a recorrer. Aí ele vai fazer mais sentido. Mas na viral aguda, ele não vai ser o caso dele. Na nebulização, que também é outra panaceia, né? Qual é a dose da adrenalina nebulizada? Cada lugar bota de um jeito. Eu já vi meio ml por quilo, fazendo no máximo 3 ml. Eu já vi entre 1 e 3 ml. A pessoa bota como ela quer, né? Assim, mas geralmente a dose da adrenalina, 1 a 2 ml pura nebulizada.
É uma dose que vai dar boa para todo mundo. Aí, como resgate, né? Não como uma coisa assim, de 8 em 8, né? Não. Ali, a critério médico, como resgate, tá, como a gente viu, né? Tem uma variação imensa de uma hora para outra, então pode ser feito aquele momento de resgate até ele dar uma melhoradinha de novo. Não, o resgate, ele é uma adrenalina, não é como a gente fala o 20 minutos, não. É uma adrenalina ali e reavalia. Nunca vi. 1 ml misturado na hipertônica. Mulher, a gente vê de tudo nessa vida, né? Eu nunca vi, não. Não. Eu não recomendaria, não. Não, sabe por quê? Porque são duas coisas, assim, tão incertas, que se ele piorar, você não sabe nem de qual foi. Eu não faria, não. Hipertônica com salbutamol. Hipertônica com salbutamol, que é o que está, digamos assim, bem estabelecido, entendeu? Tem literatura para isso, né? É o que está bem descrito, para dizer assim. Isso. Pronto. Se você chegar à conclusão de que aquele bebê tem algum critério para responder bem ao broncodilatador, aí você faz o broncodilatador, o salbutamol. Aí você pode deixar nas doses habituais que nós costumamos fazer. Um resgate 3 vezes de 20 minutos, ou aí deixa o de horário de 4 em 4 horas, ou de 3 em 3, ou de 2 em 2, como a gente costuma fazer. Certo? Outra polêmica, né, muito boa, é a azitromicina, né? 10 entre 10 bebês com bronquiolite fazem azitromicina. E 0 de 0 guidelines recomendam fazer azitromicina. Não tem recomendação da azitromicina em canto nenhum. O que eu vou colocar aqui são, assim, estudos pontuais que não são suficientes para recomendar a azitromicina para a gente se sentir menos mal quando a gente passar. Eu encontrei esse estudo, duplo cego, esse estudo é até brasileiro, duplo cego, randomizado, controlado, 2020, Jornal Brasileiro. Eles pegaram 104 bebês atendidos no PA com BVA. 60% era VSR, como era esperado. E eles não internaram esses bebês. Aí eles fizeram um follow-up, ou seja, um outro atendimento por telefone, inclusive, conseguiram com 70 desses 104. Eles conseguiram conversar com 70. E fizeram, era um duplo cego randomizado, ou seja, uma parte usou azitromicina e outra parte não usou. E aí eles ligaram depois para perguntar, depois de 3 meses do primeiro episódio. A azitromicina teve menos sibilância recorrente do que o placebo. Ou seja, ponto para a azitromicina. Eu acho que isso aí, se tiver uma pode fazer, né? Então, tem alguma... Seria o suficiente para dizer que a azitromicina está bem indicada na bronquiolite? De jeito nenhum. É um estudo de 100 bebês e eles só conseguiram contato com 70. Então, é um estudo pequeníssimo, mas é um dado. Outro estudo, esse aqui não foi brasileiro, esse estudo está tão pequena a letra, mas é um estudo de multicêntrico, não foi nem de um centro só, esse aqui foi de um centro só. Esse aqui foi um estudo multicêntrico, não vou conseguir ler aqui onde é que foi e nem qual é o ano, mas ele também não é, acho que é 2020 também. Acho que é 2020 também, do JAMA. Foram 48 bebês, aqui era graves, todos entubados por bronquiolite viral e todos por VSR. E dentro de 3 sazonalidades, foram 3 anos diferentes coletando esses bebês, os dados desses bebês. Placebo versus dose habitual e ainda inventaram uma dose alta de azitromicina. Os pacientes na dose alta tiveram menos marcadores inflamatórios no aspirado traqueal no 3º dia e tiveram menos tempo de hospitalização. Então, mais um ponto para a azitromicina, dessa vez em bebês graves.
Isso aqui são dados in vitro, assim, dados in vitro não, dados já conhecidos da ação da azitromicina, não necessariamente falando dela na colite viral aguda, mas inclusive até em estudos estudos clínicos, né? Ai, meu Deus. Já se sabe que ela diminui interleucinas inflamatórias, diminui a inflamação neutrofílica. Como a doutora falou também, ela tem, se você não sabe qual é o agente ainda, e pode ser um atípico, ela vai ter algum efeito. E a gente sabe também que a azitromicina, ela é um antibiótico de depósito. Então, ela continua agindo mesmo depois que você termina de dar a azitromicina para o bebê, né? E ela se acumula no intracelular do trato respiratório. Então, ela parece ter uma predileção, digamos assim, para as infecções respiratórias. Eu estou falando tudo isso, mas assim, a gente sabe que ela não está recomendada em nenhum guideline, mas a gente sabe que ela é feita demais nas emergências e nos atendimentos de azitromicina. O que eu acho azitromicina? Agora eu falo em opinião pessoal. Geralmente, eu não vejo sentido de usar azitromicina para bebês que estão em ambiente extra-hospitalar. Não fez sentido. Bebês em ambiente hospitalar, eu acho que tem sentido total. Total. Só pelo fato dela ser uma doença que é potencialmente grave, é uma medicação relativamente segura e tem alguma melhora em alguns estudos, eu já acho que ela tem... Eu defendo a azitromicina. Mas, assim, essa é uma opinião mais pessoal. E a hospitalização, que é assim, um grande momento, né, que a criança sai da casa dela e ficar num hospital com intervenção invadida, com todo o estresse para a família que isso traz. É uma decisão, às vezes, difícil do pediatra. Quando é um menino muito grave, é uma decisão fácil. E tem aquelas decisões que a gente fica, poxa, super na dúvida se essa criança merece mesmo estar no hospital ou não, fica morrendo de pena. Apneia, queda do estado geral, são coisas que não tem como a gente manter em casa, né? Desconforto muito grave, a hipossaturação, e aqui eu abro aquele parênteses que eu tinha falado da outra vez. O desconforto, se for grave, pode saturando 100%, não interessa, né? Se ele estiver fazendo sinais de fadiga, respiração paradoxal, fazendo já diminuição da frequência respiratória, né? Fazendo muito esforço respiratório, a gente vai ter que internar de qualquer jeito. Desidratação ou recusa alimentar. Presença de comorbidades, principalmente a cardiopatia, né? Mas outras também, síndrome de Down costuma ter uma evolução ruim também. Crianças muito jovens, menores de 3 meses, e aquele paciente que você acha que ele não vai ter condição de seguir. Não tem paciente que, assim, ele não tem condição, ele não vai voltar, os pais não têm condição de avaliar os fatores de riscos, os sinais de alerta, também é outra indicação de você hospitalizar. Um adendozinho em relação ao oseltamivir, hoje em dia, atualmente, pelo menos, acaba entrando no carimbinho da bronquiolite, porque atualmente o Ministério da Saúde orienta que a gente faça para CIRRAG, então todos os pacientes nossos com bronquiolite vão entrar, a não ser que você tenha o painel vier negativo para influenza, aí você pode depois tirar, mas ele entra, né, nosso carimbo da azitromicina. E as medidas de suporte, que é o que a gente pode fazer, né? Esse aí, sim, todos os guidelines dizem que tem que fazer. A nutrição, ou seja, se o paciente está aguentando comer via oral, deixa ele comer via oral. Se ele não está aguentando, não vamos passar direto para a hidratação venosa, vamos tentar alimentação por sonda, né? Então, sempre lembrar da sondinha, né? Antes de tentar colocar ele na hidratação. E a hidratação, quando ele não consegue se alimentar de jeito nenhum. Por que eu falo isso? Porque a hidratação, ela é mais uma coisa, é mais uma invasão, e geralmente o excesso de líquido ele se acumula muito no pulmão e ele atrapalha muito a ventilação quando você dá muito líquido na veia, né? A hidratação, sempre que puder, fluido isotônico, né? Soro fisiológico, preferir ao soro glicosado. Monitorar, já falei, oxigênio, já falei. Hoje em dia, a gente tem um grande aliado na bronquiolite, que é o alto fluxo, né? E eu acho assim que tratar bronquiolite em emergência é antes e depois do alto fluxo. O alto fluxo melhorou demais. Esses pacientes que estão, assim, precisando de oxigênio, mas estão precisando também de um pouquinho de suporte, né? A gente vê que tem criança que não é só o oxigênio, ela precisa de um suportezinho a mais, e elas costumam responder muito bem ao alto fluxo. Então, lembrar dele. Para finalizar, terminando agora,
Lembrar que esse epitélio respiratório, daqui que ele fique assim, zerado total, esse estudo eu achei super. Ele é antigo, mas eu sempre boto essas fotos, porque mostra que o epitélio é totalmente peladinho, assim, ó, todos os epitélios é microscopia eletrônica aqui, e aqui ele coloca as semanas, é que eu não botei, tipo assim, 2 semanas, 4 semanas, vai mostrando a recuperação, e ele coloca aqui para voltar totalmente, é até 24 semanas, ou seja, é uns 6 meses para esse epitélio ficar zerado. É por isso que a gente vê tanta sibilância recorrente logo depois, é muito comum isso acontecer. Interna por um bronquiolite, aí ele fica bom, ele vai para casa, aí com 5 dias, com 2 semanas, ele gripa de novo, aí ele volta à estaca zero. A estaca zero não, mas ele piora de novo. Mas, será que ele vai ficar sempre assim? Não, é porque ele estava ainda em recuperação. Às vezes é só um momento, né? Às vezes é aquelas, como a gente chama, aquela sibilância só pós-viral. Não era o último, pensei que fosse o último. Mas só para esse aqui, sim, é para finalizar. O palivizumab é o que a gente tem para imunização passiva, não vamos nunca se esquecer dele, né? Que é um grande aliado nosso. O Ministério da Saúde recomenda nessas 3 situações em menores de 1 ano de idade, durante o período de sazonalidade do VSR. Então, o palivizumab, ele é uma imunização passiva, ele é um anticorpo monoclonal anti-VSR. É importante frisar isso, porque eu ainda vejo muitas às vezes os pais, principalmente, entendendo que é um medicamento para não gripar, né? Então, assim, ele é só para o VSR. E eu vejo muitas vezes os pais, as pessoas muito preocupadas assim, ele perdeu uma dose e agora tem que repor essa dose depois. Como ele é uma medicação que ele é uma imunização passiva, ele só vale naquele mês. Então, se perdeu, perdeu. Não tem que se estressar com aquela dose que ele não fez, né? Ele tem que usar uma vez no mês, na sazonalidade do VSR. E o que ele perdeu, ótimo, ainda bem, ele não teve bronquiolite, passou. Então, não tem problema. Aqui no Ceará, a gente geralmente tem feito entre fevereiro e junho, né? O palivizumab. E as indicações são do Ministério da Saúde. Menor do que bebês menores de 29 semanas de vida. Cardiopatia congênita com repercussão, não é qualquer cardiopatia. E displasia broncopulmonar. Na verdade, o Ministério coloca assim, doença pulmonar crônica do recém-nascido. Ele ainda deixa mais vago ainda, né? Para DBP, né, para displasia, ele coloca que pode ser até o 2º ano de vida. Os outros é o 1º ano de vida só. E para displasia, ele coloca assim, até o 2º ano de vida, se ele necessitou de algum tratamento nos últimos 6 meses. E deixa super no ar. Que tratamento é esse? É corticoide? É diurético? É o quê? Aí quase todos entram, porque a gente sempre coloca que usou alguma coisa para poder ele fazer de novo no 2º ano de vida, né? E nesses casos aqui, só dentro do 1º ano de vida. Não esquecer, porque aí nesse caso, são crianças que justamente vão ser aquelas que vão ser as graves. Então, assim, hoje em dia é bem menos comum, mas de vez em quando a gente encontra um paciente ou outro que tinha indicação e por algum motivo o sistema não colocou ele no palivizumab. Então, se a gente pegar, a gente tem que perguntar se ele está fazendo, e se ele não estiver fazendo, a gente tem que colocar ele para fazer, o palivizumab. A SBP, ela ainda coloca uma outra indicação que a gente não consegue fazer, porque não está no Ministério da Saúde, a gente acaba não conseguindo fazer. Mas a SBP coloca ainda mais uma indicação de fazer nos menores de 32 semanas até os 6 meses de vida, que também eu acho que faz muito sentido, né? Então, o Ministério coloca só no menores de 29, mas a SBP coloca nos menores de 32, quando eles estão menores de 6 meses de vida, porque também vão ser aqueles que vão ser graves, né? Últimos recados. Então, a primeira avaliação, ela tem que ser muito criteriosa para fatores de risco e para gravidade, porque é essa hora que vai definir muito a sua conduta, onde esse bebê vai ser atendido, o que você vai usar. Valorizar muito o grau de dispneia, não apenas saturação. A saturação pode estar boa, mas se o grau de dispneia estiver muito ruim, você pode intervir, pode internar, pode mandar para outra unidade, se for o caso. Assegurar as reavaliações quando for necessário, não é porque você está vendo hoje que ele está bom. Muito cuidado para não dar uma falsa sensação de segurança para a família, de que ela já foi avaliado pelo doutor e ele já liberou para ir para casa, então estamos de boa. Sempre orientar que isso pode piorar, então ela pode necessitar voltar, isso não é incomum, isso não é absurdo, não significa que o doutor errou de ter liberado. E aquela história de procurar definir o fenótipo ao considerar as opções de tratamento, como a gente conversou. Se ele tem um fenótipo que ele pode ter uma boa resposta ao broncodilatador, considerar, então, nesse caso, o broncodilatador.
E a prevenção para os bebês de alto risco, a gente entra aí a parte do palivizumab, mas não só isso, a lavagem das mãos, o uso de máscara. Eu costumo falar quando atendo prematuro que é criança de estar dentro de casa, de não receber visita, né? Então, assim, esses de mais alto risco, prematuros extremos, cardiopatas, dentro do primeiro ano de vida, é para ser, eu costumo dizer é para ser cheio de besteira mesmo. É para ser, assim, dentro de casa, numa bolhazinha mesmo. Depois a gente vai saltando. Principalmente na sazonalidade. E era isso, gente.